Então vamos nos concentrar, pensar em Jesus, com muita alegria agradecer mais essa oportunidade de estarmos reunidos em seu nome, para colhermos das suas bênçãos, do seu respeito por nós, a lei de amor e caridade que ele nos trouxe, para que possamos sermos espíritos melhores, almas melhores, propagando entre nós a caridade, o amor, o perdão, que possamos seguir os estudos dessa noite, aprendendo, mentalizando no nosso dia a dia os ensinamentos e pedindo e agradecendo ao mesmo tempo aos bons espíritos, a Jesus e a nosso Deus, a presença, o conforto, o consolo e as orientações nas nossas vidas. Esteja sempre conosco, Jesus, que assim seja. Eu vou partilhar o texto. Todo mundo vendo bem o texto? A Eliana poderia começar, Eliana? Posso sim. Escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Se algum escandalizar a um desses pequenos que creem em mim, melhor fora que lhe atassem ao pescoço uma pedra dessa mós, que um asno faz girar, e que o lançassem no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos. Mas ai do homem por quem o escândalo venha. Tende muito cuidado em não desprezar um destes pequenos. Declaro-vos que seus anjos no céu veem incensamente a face de meu Pai que está nos céus, porquanto o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se a vossa mão ou o vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida tendo um só pé ou uma só mão, do que terdes dois e serdes lançados no fogo eterno. Se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Melhor para vós será que entreis na vida tendo um só olho, do que terdes dois e serdes precipitados no fogo do inferno. No sentido vulgar, escândalo se diz de toda ação que, de modo ostensivo, vá de encontro à moral ou ao decoro. O escândalo não está na ação em si mesma, mas na repercussão que possa ter. A palavra escândalo implica sempre a ideia de um certo arruído. Muitas pessoas se contentam com evitar o escândalo, porque este lhes faria sofrer o orgulho, lhes acarretaria perda de consideração da parte dos homens. Desde que as suas torpezas fiquem ignoradas, é quanto basta para que se lhes conserve em repouso a consciência. São, no dizer de Jesus, sepulcros branqueados por fora, mas cheios por dentro de podridão. Vasos limpos no exterior e sujos no interior. No sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, tão a miúde empregada, é muito mais geral, pelo que, em certos casos, não se lhe aprende o significado. Já não é somente o que afeta a consciência de outrem, é tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições humanas, toda reação má de um indivíduo para outro, com ou sem repercussão. O escândalo, nesse caso, é o resultado efetivo do mal moral. É preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque, imperfeitos como são na terra,
os homens se mostram propensos a praticar o mal, e porque árvores más só maus frutos dão. Deve-se, pois, entender por essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens, e não que haja para estes a obrigação de praticá-lo. É necessário que o escândalo venha, porque, estando em expiação na terra, os homens se punem a si mesmos pelo contato de seus vícios, cujas primeiras vítimas são eles próprios e cujos inconvenientes acabam por compreender. Quando estiverem cansados de sofrer devido ao mal, procurarão remédio no bem. A reação desses vícios serve, pois, ao mesmo tempo de castigo para uns e de provas para outros. É assim que do mal tira Deus o bem e que os próprios homens utilizam as coisas más ou as escórias. Sendo assim, dirão, o mal é necessário e durará sempre, porquanto, se desaparecesse, Deus se veria privado de um poderoso meio de corrigir os culpados. Logo, é inútil cuidar de melhorar os homens. Deixando, porém, de haver culpados, também desnecessário se tornaria quaisquer castigos. Suponhamos que a humanidade se transforme e passe a ser constituída de homens de bem. Nenhum pensará em fazer mal ao seu próximo e todos serão ditosos por serem bons. Tal a condição dos mundos elevados, donde já o mal foi banido. Tal virá a ser a da terra quando houver progredido bastante. No entanto, ao mesmo tempo que alguns mundos se adiantam, outros se formam, povoados de espíritos primitivos e que, além disso, servem de habitação, de exílio e de estância expiatória a espíritos imperfeitos, rebeldes, obstinados no mal, expulsos de mundos que se tornaram felizes. Eliana, eu posso continuar, senão fica muito para você. Tá certo. Vou terminar aqui. Mas ai daquele por quem venha o escândalo. Quer dizer que o mal sendo sempre o mal, aquele que a seu mau grado servir de instrumento à justiça divina, aquele cujos maus instintos foram utilizados, nem por isso deixou de praticar o mal e de merecer punição. Assim é, por exemplo, que um filho ingrato é uma punição ou uma prova para o pai que sofre com isso, porque esse pai talvez tenha sido também um mau filho que fez sofresse seu pai. Passa ele pela pena de talião, mas essa circunstância não pode servir de escusa ao filho que, a seu turno, terá de ser castigado em seus próprios filhos ou de outra maneira. Se vossa mão é causa de escândalo, cortai-a. Figura enérgica esta, que seria absurda se tomada ao pé da letra, e que apenas significa que cada um deve destruir em si toda causa de escândalo, isto é, de mal. Arrancar do coração todo sentimento impuro e toda tendência viciosa. Quer dizer também que, para o homem, mais vale ter cortada uma das mãos antes que servir essa mão de instrumento para uma ação má. Ficar privado da vista antes que lhe servirem os olhos para conceber maus pensamentos. Jesus nada disse de absurdo, para quem quer que apreenda o sentido alegórico e profundo de suas palavras. Muitas coisas, entretanto, não podem ser compreendidas sem a chave que, para as decifrar, o Espiritismo faculta. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8. Perfeito. Então, vamos iniciar os nossos comentários. Convido a Val para iniciar. Olá. Nosso cachorro está agitado aqui. Se estiver atrapalhando, vocês avisam, tá? Então, nós estamos lá no capítulo 8. Bem-aventurados os que têm puro o coração. Então, a gente está falando de pureza, e é interessante como Allan Kardec ele vai ir buscar no Evangelho as passagens. Então, nesse capítulo, a gente tem lá a passagem que ele diz, deixe vir a minhas criancinhas, ele vai falar do pecado por pensamento, e ele vai falar dessa passagem do arranque a sua mão, se ela é motivo de
Escândalo. Obrigada, de escândalo. Então, ele reuniu passagens que falam de pureza, né? De Jesus falando que nós precisamos buscar a pureza de coração. Mas é muito forte essa passagem, né? Porque se a gente comparar com aquela que ele diz, deixa vir as minhas criancinhas, ele diz a gente tem que ser inocente como uma criança para ser puro de coração. Agora ele está dizendo, vocês têm que arrancar os seus vícios para serem puros de coração. E claro que a gente tem que fazer uma leitura simbólica, né? Porque ele não está dizendo que a gente tem que arrancar o olho, nem a mão, nem nada disso. Ele está dizendo que a gente tem que ter essa ação decidida pela nossa vontade de arrancar de nós uma parte nossa que não nos convém mais e que nos causa escândalo, ou seja, que nos causa um prejuízo moral. E como imagem é forte, né? Porque é um pedaço de nós, como a gente fala sempre, é alguma coisa que a gente usou muito e que a gente gosta e que muitas vezes é prazeroso, mas que a gente vai ter que arrancar, né? E jogar fora, se isso está causando prejuízo. Então, acho que esse é um dos pontos, né, que a gente poderia discutir desse texto, a questão da pureza de um ato que a gente precisa fazer para atingir essa pureza de coração. E a outra questão que eu vejo é quando ele diz que os escândalos eles vão vir, né? A gente não tem como se livrar disso, né? Nós somos seres imperfeitos num mundo de prova e expiação, então escândalos vão acontecer. E cabe a nós tentar não se envolver e não ser a causa do escândalo, porque ele diz que o escândalo não é só uma ação, é uma ação que repercute em outras pessoas. Então, é uma ação que você faz e que gera uma outra coisa, que gera uma outra coisa e que vai levando o mal a partir daquela ação que você fez. Então, é uma coisa maior, né? É uma coisa mais grave que nos coloca em relação com outras pessoas. E é muito interessante que diz que até isso é usado pela justiça divina, né? Até essa nossa imperfeição é usada pela justiça divina para nos ensinar e para ensinar, mas que não seja a gente essa pessoa, né? Que a gente faça o nosso possível para realmente arrancar de nós os vícios e todas essas coisas que poderiam nos causar prejuízo e escândalo na vida dos outros. Então, para colocar, né, só uma introdução. Perfeito, Val. Eu faria também já um comentário inicial, né, que o texto é bastante complexo, ele tem vários aspectos, né, vários itens, e como uma coisa estava ligada na outra, eu achei que valia a pena colocar os vários itens, né? E o que eu chamaria atenção agora no início é o fato de que o Espiritismo, com a reencarnação, a lei de ação e reação, ele nos possibilita entender, né, essa passagem, senão ficaria realmente uma coisa absurda, né, tomada ao pé da letra. Então, nós somos criaturas espirituais que nos manifestamos no mundo físico usando um corpo, né? E, normalmente, as áreas do nosso espírito que foram comprometidas, né, têm um equivalente no corpo, né? A área da sexualidade, a área da alimentação, a área das paixões, né, o coração, a área da inteligência. E nós vamos ver, né, grandes inteligências que foram usadas para o mal, né? Eu lembro de um caso do Chico visitando uma família numa noite de Natal, em Uberaba, né, que ele tinha o hábito de visitar. E ali ele entra numa casa que tinha um rapaz que ele era completamente paralítico né, e ficava numa cama e ele batia a cabeça o tempo todo na parede, né, assim, a parede já estava destruída, né, e ele com a cabeça toda machucada, né, ficava ali o dia todo e a mãe com aquela paciência. E aí o Chico conta, né, para aquelas pessoas que estavam com ele depois que sai dali, que ele tinha sido, na Segunda Guerra Mundial, uma pessoa extremamente inteligente, mas que usava a inteligência para criar armadilhas, né, que levavam à morte de muita gente. Ele estava aparentemente cumprindo um dever, né?
mas digamos que talvez ele fizesse isso com requintes, né, de sofisticação e de crueldade. E ele, usando a inteligência, né, acaba se comprometendo, né? Mas a lei de ação e reação, a lei do karma, e vai arrancar de nós aquilo que é motivo de escândalo, aquilo que foi motivo de queda espiritual, né? Aquilo que nos levou a falhar com a lei divina, a lei do amor. Então, é um processo de aprendizado, né? E muitas vezes, me lembra ainda uma frase de Emmanuel, né? No livro, acho que O Consolador, quando perguntam para ele o que é saúde, né? E ele diz que saúde, sim, é essa definição bonita e pomposa, né, que nós temos aí da Organização Mundial de Saúde, na qual ele inclui o equilíbrio espiritual e na qual ele diz, muitas vezes, a doença é necessária para a nossa perfeita saúde. Né? Então, muitas vezes a gente vem ao mundo, né, sofrendo, com limitações, mas isso é parte da nossa cura, né? Porque nós usamos muito mal os talentos, os recursos que nós temos, e eles podem ser arrancados numa próxima encarnação, porque nós não somos dignos de continuar, né, tendo esses recursos. Então, a lei de Deus é misericórdia, é amor, mas ela é justa, né? Então, se a gente não faz uso adequado desses recursos, eles podem ser tirados. Né? Então, isso me chama a atenção também, e colocaria aqui antes de passar a palavra, para o fato de que essa lição é uma lição muito séria, ela nos convida a refletir sobre como nós estamos usando os nossos recursos, né? Como nós estamos usando a nossa inteligência, o nosso sentimento, o nosso corpo, né? Porque isso pode ser tirado, né? Se você se vicia, por exemplo, no álcool, você destrói o seu fígado, né? Você vai sentir as consequências nessa encarnação e vai nascer na próxima, né, com a área do fígado comprometida. Vai ser uma pessoa que muitas vezes vai passar uma vida inteira tendo problemas no fígado. Né? Se você se destrói com as drogas, ou com o cigarro, ou com a sexualidade desregrada, né? Quantas pessoas nascem em estado de demência, né? Porque destruíram, né, essas energias divinas em nós. E nós já passamos, né, por tudo isso, e hoje nós estamos aqui num processo de educação espiritual para corrigir isso. A vida é um dom maravilhoso, Deus nos deu família, corpo, mundo, né, tudo funciona perfeito. Se a gente não atrapalhar, tudo funciona bem. Né? Então, é a gente que fica, né, complicando a vida. Se a gente seguir o fluxo da lei divina, a gente vai ser feliz, né? Mas tem muita coisa aí nessa lição, né? Eu ressaltei algumas, mas a gente vamos em frente, né? Porque a gente tem muita coisa aí que a gente pode extrair aí. Então, abrimos a palavra, né, para que possamos ter mais comentários. Posso falar? Pode. Eu acho interessante essa colocação de que o escândalo é necessário, né? Na verdade, ele é necessário porque, através dele, é o respeito que Deus nos dá pelo nosso livre-arbítrio, né? Porque Deus fez todo mundo simples e ignorantes num processo evolutivo. Então, respeitar o livre-arbítrio é permitir que a gente erre e dar novas oportunidades para a gente poder se corrigir e se aperfeiçoar. Então, eu falo que hoje nós estamos aqui porque também cometemos escândalos no passado, né? Estamos aqui num processo corretivo para fazer a nossa evolução, né? E esses escândalos, a gente tem que olhar tanto com relação a nós, como com relação ao próximo, né? Conosco é aquela história do arrancar e do cortar. Então, é como a Val falou, né? Não é cortar a mão, não é arrancar o olho, mas é observar onde nós estamos errando para a gente poder fazer o nosso processo corretivo, né? Buscar essa pureza que ele coloca, que
ele coloca, inclusive, a história dos sepulcros caiados, né? Logo depois das bem-aventuranças. O que adianta você pintar por fora, sabendo que lá dentro existe toda uma podridão, né? Então, essa pureza de coração, não é só a gente expressar e mostrar-se uma pessoa diferenciada se a gente não conseguir agir dessa forma, né? E com relação ao outro, o escândalo, a gente observar também, né? Às vezes, uma atitude de uma pessoa que pode nos escandalizar. Então, a gente, antes de criticar, a gente avaliar, porque o escândalo do outro serve para o nosso crescimento, né? Se o outro fez algo que me escandalizou, então eu tenho que me perguntar, será que porque eu já agi dessa forma e hoje eu já fiz a minha correção e isso me assusta? Ou será que ainda eu estou cometendo esse mesmo escândalo que ele comete nessa circunstância em uma circunstância parecida? Por isso que Jesus coloca que a gente não deve julgar, mas é sempre você analisar o erro do outro para você observar e colher algo de produtivo para você. Então, eu enxergo o escândalo nesse texto dessa forma. Perfeito, Liana. Eu gostaria de comentar, com relação ao escândalo, são as reações que nós temos diante do meio onde nós estamos, né? E nós somos como uma árvore, né? Nós temos que estar ali no meio para servir. A partir do momento em que nós não temos esse comportamento de levar frutos bons para aquele meio, então eu estou cometendo um escândalo. Quando eu sei alguma coisa e aquela coisa, eu não deixo aquele fruto, o meio onde está, participar daquele meu valor, isso é um escândalo, né? E até através de pensamento. Eu chego diante de uma pessoa e penso negativamente sobre ela, e vou adotando esse pensamento em todo lugar. E uma coisa que é muito comum também, a pessoa às vezes nem observa, é muito comum a gente criticar muito, ao invés de procurar o que eu tenho para melhorar aquela situação. Então, esse mundo da crítica é um mundo assim que eu vejo das pessoas inertes, das pessoas acomodadas. É muito mais fácil eu criticar do que eu fazer alguma coisa. Então, estou vendo o escândalo mais assim nesse sentido, né? Quer dizer, da pessoa, ela sempre procurar, dentro do que ela tem, ela ser útil no lugar. Se eu tenho um entendimento da doutrina, eu tenho que plantar aquilo ali no meio, através do meu exemplo, do meu comportamento, né? Então, eu vejo o escândalo como se fosse assim, a pessoa viveu bem, né? Muitas vezes você tem seus defeitos, mas você não deixa manifestar aquele defeito, isso aí tudo bem, né? Você segura que ninguém aqui é perfeito. Então, seria mais isso aí. Perfeito, Sonícias. Sônia, bem, você tinha feito sinal que ia falar? Sim. Então, nesses textos muito fortes, né, como já foi dito, Kardec apresenta aqui para nós dois sentidos de escândalos, né? O sentido vulgar, superficial, né? São aquelas situações que chocam as conveniências, né? E de maneira ostensiva, né? A chamar a atenção. Então, é sempre uma ocorrência muito ruidosa, porque vem à tona, causa tumulto. E então, ele explica aqui que como o foco são as repercussões, muitas pessoas, então elas ficam tranquilas de conseguir impedir o escândalo, né? Então camuflam,
muitas vezes. Então, essa camuflagem as deixa tranquilas, escondem as suas iniquidades, as suas torpezas, e se contentam com isso. Isso é o significado de escândalo no sentido vulgar, como Kardec diz, né? Pessoas que conseguem esconder. Inclusive, Kardec ele qualifica ou identifica essas pessoas, já na sua época, como os sepulcros caiados, né? E tantos fariseus, tantas pessoas que usavam realmente a máscara de virtude, mas que, no fundo, eram pessoas completamente repletas de imperfeições. Mas o sentido de escândalo para Jesus, o sentido evangélico, está bem claro que para nós, né, é bem mais profundo, muito profundo mesmo, e é bom, né, mesmo que a gente discuta bastante sobre isso, porque Kardec explica aqui, no texto, que escândalo é o que resulta dos vícios, das imperfeições humanas. Portanto, o resultado de um mal moral. De uma condição que certamente ela é transitória nossa, mas ela se estabeleceu por causa de quê? De eu como espírito, fui me condicionando ao longo das minhas reencarnações, né? E condicionando vícios, eu criei para mim uma imperfeição moral, né? E é interessante, eu até percebi que foi dito aí, até uma coisa é a gente saber distinguir certo de errado, aquilo que é bom, aquilo que não é, isso é discernimento, né? Então, diz respeito ao desenvolvimento da nossa razão, o desenvolvimento intelectual nosso. Eu faço esse discernimento. Mas, outra coisa é ter vontade firme para escolher agir como eu sei que é bom ou não, né? Então, uma coisa é saber distinguir, que diz respeito ao desenvolvimento da razão. Outra coisa é aprender a escolher com firmeza, e agir de acordo com as leis de Deus que já estão dentro de nós. Isso diz respeito ao nosso desenvolvimento, que Kardec vai chamar mais para frente de desenvolvimento do senso moral, né? É usar a inteligência para escolher com firmeza, é o desenvolvimento da vontade. A Eliana lembrou bem, somos espíritos que nascemos simples e ignorantes. O que é nascer ignorante? É sem o desenvolvimento da inteligência, da razão. Eu vou conquistando isso, é conquista. O que é simples? Sem o desenvolvimento dessa capacidade de domínio da nossa vontade. Então, são conquistas também que eu vou atingir. Como? Ao longo das reencarnações. Então, como o sentido de escândalo para Jesus é muito profundo, e Kardec liga muito bem escândalo à existência de uma situação transitória de imperfeição nossa, que a gente vai adquirindo, é impossível a gente desatrelar, desligar escândalo, ou no sentido de resultado de imperfeição moral adquirida, desatrelar isso de reencarnação. Por quê? Porque é por meio ou através das reencarnações que eu vou, pelo uso inadequado do livre-arbítrio, porque eu não sei ainda, dominar a minha vontade para usar bem o livre-arbítrio, inteligentemente, eu vou adquirindo imperfeição, e é por meio das reencarnações, e é também por meio das reencarnações que eu vou escolher provas para superar essas reencarnações, essas imperfeições, né? Então, é tão lúcido, lógico e bonito quando Jesus
expõe essas, e ele usa ele faz menção à reencarnação, usando alegorias e metáforas fortíssimas, né, para chocar mesmo aquela população que não entendia, mas entendia muito bem dores do corpo, dores da alma, não entendiam muito bem. Então, ele faz uso dessas metáforas, mas no fundo, por trás disso está fazendo menção a quê? A maravilha das oportunidades reencarnatórias. Se eu percebo em mim que desenvolvi imperfeições, e eu vou perceber isso como? No plano espiritual? Pela infelicidade constante que eu vou sentir. Eu não terei paz, não terei felicidade no plano espiritual, se não reconhecer que eu desenvolvi essas imperfeições. Então, é muito bonito como Jesus faz menção a isso, e o Espiritismo vem nos mostrar. É como se Jesus dissesse para nós assim, olha, vamos aprender a utilizar bem as reencarnações para a gente se descondicionar desse vício. Porque vício, vocês acham que vício a gente arranca? Ou a gente se descondiciona pouco a pouco? Haja vista os milhares de exemplos, né, de viciados que buscam clínicas. É assim, por hoje. E isso se chama descondicionamento. É o que nós precisamos aprender a fazer. Nós precisamos aprender a nos descondicionar, né? Porque senão vamos virar sepulcros caiados, né? Não, vício, imperfeição, a gente supera. É meta. E meta a gente conquista apenas com trabalho e investimento. Que tipo de investimento? Escolhendo reencarnações que me possibilitem, né, vivenciar uma situação para eu ir aprendendo a dominar a minha vontade. Porque inteligência a pessoa tem, né? Muitas vezes já adquiriu inteligência, mas não age bem conforme a inteligência. Então, não tem domínio da vontade. Então, a gente vai conseguir superar escolhendo reencarnações que nos sejam desafiadoras. E para o espírito que quer superar uma imperfeição, vale, se ele desejar, se ele estiver preparado ou quiser, vale viver essas situações muito desafiadoras mesmo, né? Às vezes até com inibição de algum órgão, mas é por escolha, não é punição divina. Senão, onde fica o nosso livre-arbítrio? É uma consequência natural. A infelicidade é minha. Então, quem vai conseguir superar essa infelicidade? Sou eu, né? Com as escolhas que eu vou aprendendo a fazer. Perfeito, Sônia. Antes de passar a palavra, eu aproveito o gancho aí de alguns comentários, né? Nós temos uma série de coisas, né? É uma pena que o nosso tempo é sempre limitado, porque é muito rico, né? A quantidade de elementos, de fios que tem numa lição como essa, a gente realmente não tem como, né? Mas pegando alguns desses fios, né? A gente vai vendo que primeiro o que a Sônia ressaltou, né? Essas reencarnações todas que nós temos diante de nós. Às vezes a gente se acha, né, tão imperfeito, mas há muita coisa que a gente já superou, né? A gente precisa também aprender a olhar, né? Há muita coisa que a gente já superou, há muita coisa que a gente hoje já é capaz de considerar, né? E de olhar e falar, não, né? Isso é um erro. Como essa pessoa teve coragem de fazer isso com o outro, né? Roubar, agredir, enfim. Nós estamos, né, aos poucos a gente está melhorando, a gente está crescendo, e isso que a Sônia falou é muito interessante, né, esse descondicionamento. Os nossos vícios, né, o Emmanuel diz, né, o criminoso é aquele de nós que foi descoberto, né, porque nós temos todos os nossos problemas, os nossos erros com a lei divina, os nossos desacertos com a lei divina. E é ter essa humildade de se colocar diante da lei e fazer o esforço de melhorar, né? Deus não cobra a perfeição da gente, é a gente que tem que se cobrar a perfeição, né? E entender que
Até quando nós vamos viver vidas em que nós teremos que perder, né? A mão, o pé, o cérebro, ou seja lá o que for, simbolicamente, porque nós continuamos fazendo os mesmos erros. Então, a doutrina espírita é maravilhosa, porque ela nos dá essa amplidão de vistas, né, de que as nossas vidas estão conectadas. Nós não somos criaturas que nascemos aqui e agora e vamos terminar aqui e agora. Nós temos toda uma história e nós estamos construindo uma história. Né? Então, é muito triste ser origem de escândalos, porque mostra que a gente continua errando. E os grandes escândalos são aqueles produzidos principalmente por pessoas que conhecem a lei. Né? Então, é o político que começa com muita boa vontade, cheio de ideal e acaba se rendendo, né, ao poder, ao dinheiro, à corrupção. É o pastor que rouba a igreja, é o padre que abusa das crianças, é o médium espírita que abusa das pessoas que vão buscá-lo para os trabalhos de cura, ou do passe, ou seja lá do que for. Mas como o senhor Nícias disse, quem somos nós para julgar? Né? Então, assim, talvez mudar a atitude, né? O que eu posso fazer, né? A gente às vezes fala do político com tanta raiva, seja ele lá quem for, hein? Não importa, mas talvez se a gente fizesse uma prece, né, por ele e por todos os políticos, quem sabe, né? Eles começariam a, talvez, se render não só às tentações, mas talvez ter coragem para enfrentar, né, essas tentações. É muito triste quando a gente vê erros e desacertos dessa magnitude, que muitas vezes afetam a fé de milhões de pessoas, né? Pastores nos Estados Unidos que foram pegos em escândalo, aquilo no dia seguinte está na mídia toda, né? E isso são artimanhas das trevas, muitas vezes. Mas quem sabe, né, quanta luta aquela pessoa às vezes lutou e não conseguiu. Né? Então, a gente é muito cruel às vezes. Né? Quem sabe quanta luta ele enfrentou e às vezes não conseguiu. Né? E quem sabe se ele tivesse tido ajuda, uma advertência, pessoas ao lado que tivessem, né, chego junto e falado, olha, vamos lá, vamos corrigir isso não pode não. Né? Então, é triste, né? Porque isso afeta muitas vezes milhões de pessoas. Né? E, ao mesmo tempo, é por isso que nós valorizamos algumas pessoas, como Chico Xavier, como Ivone Pereira e tantos outros, que, graças a Deus, foram capazes, né, de viver vidas que nos deram exemplo de que é possível. Né? Mas eu colocaria aí, para passar a palavra, eu acho que tem uma questão, né? Essa questão da honestidade, porque às vezes o erro, o escândalo, como está no texto, vai vir, porque nós somos imperfeitos. Nós temos que fazer um esforço para não sermos a origem do escândalo. Mas mesmo se formos, né, honesto, se você assume seus erros, se você corrige seus erros, né? Porque, como a Sônia bem lembrou e lembra o texto, né, muita gente vai pagar, né, vai desembolsar milhões para que a sua torpeza passe despercebido, né, da mídia, das pessoas, e vão exigir segredo de justiça, e vão... porque eles não estão preocupados em corrigir seus erros, eles estão preocupados em aparecer bem. Né? Então, essa talvez seja uma atitude que a gente possa também começar a assumir para melhorar, de modo geral, essa questão. Se nós, com os nossos pequenos erros, já formos capazes de dizer, eu errei, e corrigir, isso já melhora as coisas no mundo. Né? Então, muitas vezes é essa a nossa dificuldade. Né? E uma questão que a gente deve se colocar na situação dessa pessoa, será que eu não teria feito mesmo? Porque é muito confortável, né? Tem pessoas que não fazem nada a vida inteira e nunca vão errar, porque não fazem nada. Nunca fizeram nada.
né? E são os primeiros a aparecer na praça pública quando é para jogar, linchar, né? As pessoas, mas nunca fizeram nada. Quem faz, erra. Né? O que a gente tem que tentar fazer é fazer erros que não sejam catastróficos, né? Porque errar é quase impossível na nossa condição, nós não errarmos. Né? Agora, aceitar isso com humildade, corrigir, pedir perdão, né, às pessoas que talvez a gente tenha ofendido, à família, aos amigos, aos companheiros de trabalho, e prosseguir. Porque nós não temos, nossa caminhada é muito longa. Né? Não dá para a gente ficar fazendo de conta ou ficar dodói e desaparecer. Né? Nós vamos errar. A gente vai errar com a família, vai errar com os amigos, vai errar conosco mesmos. Né? Mas a gente tem que ter a coragem de assumir os erros, corrigi-los e não fazer mais. Vamos passar a bola para outro. Acho que é inevitável. Oi, cara. Pode falar, né? Vai. Pode falar, Giovana, eu falo posso. Não, pode, eu falo depois. Pode ir. Eu vejo a questão dos erros e dos escândalos como uma forma de aprendizado para nós. Porque se não tivéssemos os erros e os escândalos, como saberíamos que estão errando? Como cresceríamos, como corrigiríamos a nossa forma de viver, a nossa forma de ser? Que pode ser aquela pessoa que nunca fez nada, como o César falou, e que ela vai passar incólume na sua vida. Talvez o que ela não tenha seja a consciência do que é o erro, o que é o certo, o que é o errado. Isso aí eu acredito que só tem essa consciência do que tu está fazendo de certo ou de errado quando tu é cristão, quando tu compreende o que a gente está fazendo nesse mundo, mesmo sendo espírita ou não, sabe? Então eu acho que o erro, os problemas, os escândalos, eles nos dão uma oportunidade enorme de avanço e de crescimento, coisa que a gente não tem na vida boa, coisa que a gente não tem quando a gente não tem consciência desse erro, desse escândalo que está se passando. É assim que eu vejo quando tem alguma coisa que se passou comigo, que se passou com alguém. O que a gente consegue aprender nesse momento? O que a gente consegue levar de lição para ser melhor depois? Perfeito, cara. Eu acho que os erros, eles ensinam muito mais que os acertos, né? Porque quando a gente erra, dói. E o aprendizado é muito grande quando a gente erra. Quando erra, não esquece mais. Não esquece, porque quando a gente erra, a gente tem, as leis de Deus estão na nossa consciência. E quando a gente erra, porque a gente se dá conta do erro, a tristeza vem, a amargura vem, o arrependimento. Então, os erros ensinam muito, e quando a gente fala de erro, e quando a gente comete algum erro, e alguém perto da gente comete algum erro, é muito importante isso que foi falado aqui, é o não julgamento, né? Porque os erros, nós estamos num mundo de imperfeitos, nós somos imperfeitos, e nós vamos errar, as pessoas que vivem conosco vão errar, e Jesus nos ensinou perdão. É isso que a gente tem que desenvolver, porque o erro faz parte da nossa vida, do nosso aprendizado, e Jesus, ele nos ensinou o perdão. Então, quando não dá para falar de erro se a gente sem lembrar daquela passagem, né? Que trouxeram aquela mulher para Jesus e que queriam apedrejá-la porque ela era uma mulher que havia pecado, que havia errado, e Jesus escrevia na areia, e quando ele se levantou, ele disse: quem nunca errou aqui, quem nunca pecou aqui, que atire a primeira pedra. Né? É maravilhosa essa lição, eu acho que não precisaria de nenhuma outra, né? Porque essa lição de Jesus, quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Então, a gente pararia de julgar, a gente pararia de olhar para o outro, né? Com olhos de acusação, porque nós também erramos, faz parte.
E eu achei muito interessante no texto que Deus, porque às vezes a gente se pergunta, né? A gente vê um escândalo, a gente vê um mal muito grande, e a gente se pergunta, mas por que Deus permite, né? Esse mal, que alguém faça um mal tão grande assim? E Deus, na sabedoria infinita dele, ele vai aproveitando tudo, né? Através dos erros, através dos sofrimentos, tudo vai sendo aproveitado. Então, é uma lição muito grande para a gente, porque é através da nossa correção, né, do nosso trabalho interior, da gente se melhorar, e que a gente começa a observar em torno das pessoas que vivem conosco, com um olhar mais compreensivo, com mais bondade, com mais amor. E a gente vai desenvolvendo, né, esse dom do perdão que Jesus nos pede, para que a gente perdoe. E não é uma vez, né? Quantas vezes, Pedro perguntou, foi Pedro, né, que pergunta para ele, quantas vezes, Senhor, eu devo perdoar? 7 vezes? Não 7, mas 70 vezes 7. Então, ele já estava ali, né? Ele sabia que nós somos imperfeitos e que nós somos motivos de escândalo, que nós erramos e que é através dos erros que a gente vai aprendendo, né? Como a Karen ressaltou. Verdade. Eu posso encadear, só aproveitar rapidinho o comentário da Karen, né? É interessante, Karen, porque a gente precisa de parâmetros, né? Para saber se está errando ou se está acertando. E aí é que está a delicadeza da situação em que nós vivemos presentemente. Porque incapazes de nos ajustarmos às leis divinas, nós resolvemos mudar as leis. Mas não dá para mudar a lei divina. Então, nós começamos a mudar socialmente, né, fazer um experimento social, né, desde os anos 50 para cá, nós estamos mudando, né, e tem todo o aspecto aí histórico, né, a igreja fez muita repressão, hoje nós estamos indo lá para o outro extremo, né, tem todo um processo social que está sendo vivido, mas há coisas muito perigosas que estão acontecendo, porque como é que as pessoas vão saber que estão errando se nós eliminarmos os conceitos morais? Como é que nós vamos saber que estamos nos ajustando às leis divinas se nós começarmos a eliminar do ensino e da vida das pessoas o conhecimento espiritual? Então, nós estamos vivendo hoje num tempo em que isso está acontecendo. Né? Nós estamos repaganizando a nossa sociedade, ela está se transformando numa sociedade pagã novamente. Então, tudo que é cristão é varrido, tudo que né, é expulso, é eliminado. Não, né, nós não queremos, sai daqui. E chegou ao ponto, né, que alguns experimentos sociais estão sendo usados, né? Desde os anos 60, tem experimentos que foram feitos, que levaram a grandes manipulações das massas e da educação. Né? Então, assim, você tem valores morais e quando você erra, você tem um desconforto. Como a Giovana falou, as leis estão dentro de nós. E esse desconforto nos leva a fazer um esforço para nos ajustarmos. Eu sei que eu não estou bem, eu sei que eu estou fazendo algo que não é bom. Então, nós vemos cristãos, né, que escravizavam, e por efeito da palavra, né, do ensinamento evangélico, libertaram seus escravos. Na Roma Antiga, e depois em outros tempos. Né? Nós vemos pessoas que achavam normal matar, e de repente falavam, não, isso não é normal, né? Não tenho como... Então, a presença do Cristo vai mudando a nossa vida. Mas nós estamos vivendo hoje uma situação que esse desconforto que nós sentíamos, a sociedade quer eliminar. E como é que ela elimina? Eliminando o ensino moral, eliminando a presença do Cristo, eliminando aquele que incomoda. Então, tira quem incomoda que todo mundo vai ficar feliz. Eu sinto atração por crianças. É uma coisa normal, né? Assim, é só mais um
uma tendência que todo mundo tem, você tem, cada um tem a sua, você tem a sua, né? Ah, eu sinto, eu roubei o dinheiro público. Ah, mas é normal, todo mundo faz. Né? Então, assim, nós estamos transformando o que nos incomodava em algo socialmente aceito, acreditando que isso vai, porque nós diminuímos o desconforto, nos livrar das consequências diante da lei divina. Não vai. Né? Então, mas isso, até que as pessoas descubram, entendam e compreendam, nós vamos ter quantos milhões de pessoas implicadas nessa loucura? Então, isso é muito sério e é baseado em experimentos de psicologia. É o que se chama de dissonância cognitiva. Quando você faz um erro, uma ação que vai contra os seus valores morais, a pessoa muitas vezes entra em choque, ela quer equilibrar de novo o seu psiquismo. Né? E muitas vezes, para equilibrar o psiquismo, muitos transformam as suas concepções morais. Percebe? Não sei se vocês estão me acompanhando aí, se eu estou complicando muito. O que me levou a sentir o desconforto é que eu sei que roubar não é bom. Né? Pelo meu conhecimento evangélico, minha família me ensinou assim, eu aprendi assim. Aí eu roubo. Aí eu digo, não, peraí, né? Aí eu começo para diminuir o desconforto, né? Toda vez que eu encontro mamãe, papai, os amigos da igreja, eu sei que eu estou diante deles, eu sei que eu fiz algo errado. Mas aí eu começo a me convencer que não. Então eu tento mudar o meu próprio psiquismo para ter menos desconforto. Para me sentir menos culpado, ao invés de dizer, olha, eu roubei, eu preciso corrigir isso, e eu vou corrigir. Né? Agora, isso está sendo usado na educação. Né? Então, assim, está sendo usado, eu poderia dar exemplos aqui que são muito sérios. Né? Eu escutei uma professora que trabalha, que está na mesa ao lado da minha, dizer, a gente deveria dizer para toda criança ter uma experiência homossexual. Nós, espíritas, não temos nada contra o homossexualismo. Aliás, nós somos aqueles que somos capazes de explicar, né, o homossexualismo, de entendê-lo, de acolhê-lo, de ajudá-lo. Né? Mas, espera aí, por que isso? Né? Porque desde o momento que você leva uma pessoa a fazer qualquer coisa, ela tem que ajustar o psiquismo dela àquela coisa. Então, isso é uma técnica muito perversa, porque a pessoa, às vezes, não tem tendência nenhuma homossexual, mas você quer levá-lo para que ele, diante do desconforto que sente diante daquilo, para o qual ele não tem tendência nenhuma, ele diga, não, peraí, não é tão mal assim. Né? Acho que eu até gostei. Então, é um sistema perverso que está levando milhões de pessoas, às vezes, à loucura. Então, como nós nos livramos disso? Nós temos que assumir o Cristo. E eu acho que assustando todo mundo aqui, Giovana. Eu acho que sim. Mas a gente não pode ser ingênuo, né? A gente não pode ser ingênuo. Né? Nós estamos vivendo num mundo que está patrocinando o mal. E está usando técnicas de manipulação social muito sofisticadas na propaganda, nas novelas, nos filmes. Né? Agora, a gente não pode mais fazer propaganda do cigarro. Então, nós estamos fazendo um monte de série de época na qual as pessoas fumavam. Então, aí sim, aí pode. Né? Então, o ator principal passa a série inteira fumando ou bebendo. Né? Porque é um jeito sutil de você induzir as pessoas. Então, nós estamos, sim, diante de um mundo em que ser cristão não é fácil. Né? E eles adoram quando a gente comete um erro. Né? Porque nós, tendo, né, os nossos valores, a gente se sente mal, a gente se sente com remorso, culpado. Né? Então, é por isso que a gente tem que ter honestidade. Eu aceito meus erros, mas eu estou trabalhando para melhorar, para mudar, para ser alguém melhor. Né? E que as pessoas que vivem comigo, meus filhos, minha esposa, meus amigos, eles sabem que eu não sou perfeito, mas quando eles pensarem em alguém que se esforça, que eles lembrem de mim.
né? Então é isso só que a gente precisa. Nós não precisamos de pessoas perfeitas, mas nós precisamos de pessoas que assumam Jesus, que levem a sério isso, e que entendam que nós não estamos aqui para brincar, né? Porque nós já sofremos muito em muitas encarnações, e os escândalos, né, contra a lei divina têm nos custado, muitas vezes, vidas de grande sofrimento. Mas eu vou parar, senão nós vamos ter gente aqui muito assustada. Essa palavra, nós temos ainda alguns minutinhos. Boa noite, boa noite. Olinda. Isso que tu estava falando agora, César, sobre as manipulações, né? Acho que o que acontece no Brasil agora é uma coisa muito grave. A gente perdeu a noção do certo e do errado por causa da manipulação política, né? A gente está tendo brigas de extremos, onde tentam jogar com a opinião popular, sempre contra o outro, né? E o que no final de tudo fica assim é só interesse pessoal de ambas as partes. Ninguém, na verdade, está preocupado com o povo, com o país, com... E isso, para mim, é um declínio moral, assim, sem, né? Porque é mais ou menos como se isso sempre existiu, né? Mas não era tão descarado, não era tão assim, né? Porque a gente tem aqui também a manipulação do jornalismo. Então, o povo, assim, mais sem cultura, e mesmo quem tem um pouco de cultura e que antes assistia o jornal para estar informado, agora já não sabe mais nem o que assistir, porque quando você assiste uma coisa, você não sabe se aquilo é verdade ou não é, né? Porque aquela televisão apoia o candidato tal, porque então a gente não tem mais nenhum jornalismo imparcial. E eu acho que isso é uma situação assim que está impactando e conflitando milhões de vidas, né, um país inteiro, e ninguém sabe onde vai dar isso por enquanto, né, como é que as coisas vão andar. Então, acho que isso é bem um exemplo disso que tu está falando, porque não tem mais um senso moral, porque não se sabe mais o que é certo, o que é errado, porque não se sabe o que é verdade, o que é mentira, né, não tem um parâmetro. Mas tu sabe que sempre me chocou muito essa parte do evangelho, né, sempre, e essa frase, assim, de se tiver que haver, que é necessário que existam escândalos, mas ai da mão que provocar. Ou seja, se a gente for pensar toda essa situação que eu acabei de citar, por exemplo, talvez seja necessária para a evolução desse povo, né? Porque a gente vai passar um período de muito sofrimento, moral, financeiro, enfim. Então, digamos que seja necessário, assim como as guerras também tiveram sua utilidade, mas ai daqueles que provocarem isso, né? Porque talvez houvesse outro caminho que não está sendo perscrutado, que não está sendo procurado, e às vezes eu penso muito isso também no sentido assim, do quanto é justo a gente denunciar um erro. Por exemplo, no trabalho, a gente convivendo com pessoas, a gente vê que as pessoas fazem coisas erradas, que elas sabem que são erradas, que não deveriam fazer, como no servidorismo público, por exemplo, né? De, enfim, burlar o sistema de diversas formas para se beneficiar. É certo a gente ficar calado? Mas e se a gente for falar? Né? É certo falar? E às vezes eu fico bastante em dúvida de até onde vai. E tem uma situação, por exemplo, que eu acompanhei. Era um fazendeiro que viuvou, e na hora que ele viuvou, ele não tinha mais muito controle sobre as coisas da fazenda. E ele contratou um capataz, e esse capataz veio para cuidar das coisas, e ele tinha um genro que chamou para ajudar a cuidar das coisas. Só que o genro era muito relapso, o capataz começou a roubar,
né, a fazenda, e a fazenda minguando, diminuindo, e o fazendeiro extremamente aflito, e ninguém via nada, até que uma pessoa de fora chegou, viu, colocou tudo à luz, aquilo causou um desequilíbrio na família enorme, né, porque aí se intrigaram todos, então agora não tem mais família, né, e o fazendeiro está sozinho, sem ninguém para cuidar da fazenda do mesmo jeito. Então, é a mesma coisa, tipo, aquele escândalo não era necessário, mas, né, olha todas as consequências. Então, eu sempre me sinto bastante confusa em relação a isso. Vocês podem me dar alguma luz? O que vocês acham? Pessoalmente, Deolinda, eu acho que quando nós estamos diante de uma situação que se apresenta a nós, e que eu sou capaz de detectar que ali tem um erro, que aquele erro implica vidas, implica pessoas, implica consequências para outros, e eu estou vendo, e eu pessoalmente me sinto chamado a agir. Como agir? São outros 500. Né? A gente tem no Evangelho, por exemplo, Paulo de Tarso dizendo, né, quando havia problemas na igreja, ele começou a viver essa realidade, né, que as igrejas foram nascendo, aparecendo, crescendo. E ele escreveu uma das cartas e ele disse, olha, quando alguém na igreja estiver sendo um problema, chame-o em privado, né, e converse com ele. Então, a pessoa responsável, chame, né, essa pessoa e converse com ele. Se ele não ouvir, você chame mais um ou dois de testemunha e converse com ele. Se ele não ouvir, você chame a igreja e o coloque diante da igreja. Então, como agir? A gente pode tentar agir com sutileza, a gente pode tentar agir com bondade, né? Se nós formos capazes de agir, porque há situações em que nós não temos como agir. Né? Então, você pode, às vezes, pegar uma pessoa que está... Né, é muito delicado, porque tem muitas situações diferentes, e cada situação tem uma multiplicidade de configurações que é difícil, né, a gente dar uma resposta geral. Mas se eu puder agir, eu vou agir. Agora, às vezes, não é possível agir. Né, você vai denunciar para o chefe, você sabe que o chefe está envolvido, você vai fazer o quê? Né? Então, há situações em que você não tem como agir. Mas há outras que sim. Você vê uma criança que está sendo abusada, entendeu? Não tem que pensar duas vezes, né? Tentar agir com delicadeza, né, procurar pessoas que sejam sérias, responsáveis para ajudar. Você está vendo um roubo né, deslavrado, então, se puder agir, a gente tem que agir, porque nós somos também responsáveis, né, do mal que acontece diante de nós e nós não fazemos nada. Né? Então, pessoalmente, se eu puder agir, eu vou agir. Agora, eu me coloco sempre a questão, né? Eu posso, eu tenho como? Porque as situações são tão complicadas que às vezes não tem como. Então, não sei se isso te ajuda, mas eu te disse mais o que eu faria, né? Não acho muito difícil ter uma resposta geral para isso. E voltando um pouco à situação que você falou do Brasil, ela não é só brasileira. No Brasil, a gente está vendo um problema muito difícil, né? Porque a gente vê, por exemplo, a sexualização da infância, né? Danças de uma mediocridade absurda, novelas com uma qualidade que é... Né? Então, são escândalos tudo isso. E aquele que está escrevendo essa novela, aqueles que estão produzindo essas novelas, ai daquele por quem vem o escândalo. Porque a nossa população é uma população que faz décadas, décadas e décadas, séculos, que não tem educação. Né? Faz séculos que a nossa população não tem educação. E nós ficamos bravos quando as pessoas matam, roubam, se juntam para fazer baile funk, né? Vai espalhar coisa, mas vai, eles não sabem o que é bactéria, eles não sabem o que é vírus, eles não sabem. A escola não existe, é uma escola de faz de conta. Eu dei aula no sistema público. Eu, às vezes, tinha uma aula de química no secundário 1, né, no primeiro colegial à noite,
e eu tinha uma aula por semana de ciências, de química, e eu não conseguia dar 3 capítulos de um livro, enquanto que no sistema privado eu dava o livro inteiro. Né? E a gente acha que essa população tem que entender as coisas. Mas o que que é? Há um sistema perverso que ganha com a mediocrização da humanidade, que vende. Essa coisa de não saber o que é certo e errado é uma esquizofrenia que está sendo instalada na humanidade. Porque quando as pessoas não sabem o que é certo e errado, você pode manipulá-las. Porque só botar um rosto bonito e charmoso para falar na televisão e você consegue conduzi-las. Então, nós estamos vivendo um tempo que é um tempo de mudanças, né? Mas a gente não tem que ter medo. A gente tem que dizer, eu sei o que é certo. Eu sei o que é bom. Né? E se eu puder agir, fazer o que é bom, fazer o que é certo, eu vou fazer. Né? Então, e nós não vamos resolver todos os problemas da humanidade, nós não vamos, mas nós sabemos o que é certo. Nós conhecemos Jesus. Nós conhecemos o Espiritismo. E não podemos negá-lo. Né? Nós conhecemos Jesus e temos que assumir o Cristo em nós. Não podemos negá-lo diante das pessoas que nos ofendem e que acham ridículo. Às vezes eu coloco publicação nas páginas e vem comentários maldosos, ridicularizando. E a gente não pode se inibir diante disso, né? A gente tem que... Aqui a Giovana paga em francês, né? Não em português. Ela paga 3, 4 comentários por dia. Some daqui com essa porcaria, né? Essa coisa religiosa de vocês, isso é coisa de louco, enfim, né? As pessoas têm lá os delírios delas, né? Mas é isso. Ser cristão, né? Como diz aí um conferencista espírita, não é para quem quer, é para quem aguenta, né? E nós não somos heróis, a gente só quer viver uma vida decente, porque a gente conhece a reencarnação, conhece as múltiplas vidas, sabe que, né, pode ser muito difícil, né? A gente sabe que o político que está roubando hoje vai nascer amanhã na favela. Né? Cada um vai assumir as consequências dos seus próprios atos. E, infelizmente, às vezes, Deolinda, tem coisas acontecendo que a gente não tem nem como interferir. Né? Ter piedade, tentar ajudar as pessoas. Você não tem. Eu tinha crianças que chegavam na creche e que reproduziam atos sexuais no momento que estavam dormindo ou que iam deitar, né? Tinham cada uma lá sua caminha, eu sempre tinha gente acompanhando, né? Eu estava lá o tempo todo, né? Tomando conta de tudo. E eu sabia que aquela criança estava reproduzindo os gestos sexuais. Era uma criança de 3, 4 anos. Mas porque ela via aquilo, mas ela via aquilo por quê? Porque ela morava numa favela, num quartinho que morava a família inteira. Então, que intimidade tinham aquelas pessoas? Então, o que é que você faz? Eu não podia construir uma casa nova para eles, não podia dar um quarto para cada um. Então, você vive com a situação. Né? Ela não estava sendo abusada, ela não estava sendo nada, ela simplesmente assistia aquilo. Né? Então, é um mundo difícil, mas chegou a hora, né? Chegou a hora. Foi difícil para os primeiros cristãos, foi difícil para os que vieram depois, foi difícil para São Francisco de Assis, foi difícil para Chico Xavier, foi difícil para todos. Né? E dentro da nossa pequenez, vai ser difícil para nós também, porque nós estamos contra a corrente. Agora, uma coisa importante, e vamos finalizar, né? O nosso tempo está acabando. Os nossos irmãos de humanidade precisam de nós. Exatamente porque eles não têm referências mais. Eles não têm referência. Então, eles precisam de nós. Nós estamos vendo pais que não educam, porque não sabem. Eles não sabem dar limite para a criança. A criança adora limites. A criança adora um mundo quadradinho no qual ela saiba, ela quer agradar, ela tem naturalmente o sentido de agradar. Né? Ela gosta de ter hora, limite,
né? Uma vida enquadrada, rotina, segurança. Aquilo dá segurança para ela. Ah, faz o que você quer. Como assim faz o que você quer? Né? Então, eu estou pegando o exemplo da criança, porque essa loucura que se instala na cabeça da criança é muito difícil depois. Né? Então, quando você vê uma criança crescer num mundo ordenado, não rude, agressivo, não é nada disso, com ordem, com disciplina, com hora, né? Essa criança cresce saudável. Agora, diante da humanidade, nós estamos na posição daquele que tem que educar. E nós não somos, né, os melhores do mundo. Nós somos só aqueles que estamos nos esforçando. Agora, se eles virem pessoas que estão agindo, coisa simples, gente. Nós estávamos no supermercado ontem, tinha uma mulher com um bebê nas costas, não, no carrinho, e o outro aqui pendurado na frente, né, naquelas coisinhas lá de encaixe, né? Sozinha e com uma compra imensa, e aí eu falei para a Giovana, vamos oferecer ajuda? Aqui a gente fica hesita, né? Porque tem gente que se oferece ajuda, a pessoa te manda passear. Tá achando que eu não sou capaz? Né? E ela falou, olha, se você se sente tentado, né, a me ajudar, eu agradeço. Né? Então, assim, são coisas simples. Sabe? E agir com retidão, agir com bondade, agir com gentileza. Né? Ser cristão não é ficar dando lição de moral para ninguém, é só a gente viver uma vida com compaixão, com bondade, com generosidade. Né? Nós não temos poder para salvar todo mundo, curar todas as feridas, mas nós temos poder para ser o bálsamo para uma ferida, o aconchego para uma dor, né? O pão para um momento de fome. É só isso, né? E viver com essa bondade cristã no coração e mostrar para a humanidade, olha, não esqueçam dele. Né? Não esqueçam dele, não esqueçamos ele, porque isso vai ser a catástrofe para nós. Então, é isso, né? Vamos, sem grandes pretensões, né? Fazer isso que nós estamos fazendo aqui. A gente se reforça mutuamente, né? Não, você não está errado de estar aqui. Você não está errado de querer fazer o bem. Você não está errado de querer agir corretamente. Né? Esse é o certo. Confie nisso. Né? Vá firme, não recue. Né? E vamos em frente, sem agredir, sem julgar, sem apontar o dedo. A gente sabe o que tem no final da ação daquele nosso irmão. Né? A gente sabe o que ele vai passar. O que a gente pode ter é dó, compaixão. Né? Agora, nós estamos cansados disso. Né? Então, que ele não queira mudar, problema dele. Eu quero mudar. Né? E já estou atrasado de alguns séculos. Então, muito bom, né? Vamos finalizar, então. A Paula queria falar, mas eu não vou deixar. Senhor Jesus, divino amigo e benfeitor das nossas existências, nós nos recolhemos, Senhor, e buscamos o abrigo da Tua presença. Trazemos, Mestre, a alma cansada. Trazemos o coração machucado.
os pés que muitas vezes sangram. Trazemos, Senhor, as marcas do nosso aprendizado. Caminhamos para longe quando o Senhor dizia: vinde a mim, vinde a mim. Mas preferimos seguir nosso próprio caminho. Trazemos, Senhor, a alma agora atenta e procuramos no silêncio das nossas preces aquela voz que nos chamava. Procuramos ansiosamente novamente te contemplar, Senhor. Quando estendias as mãos para abrir os olhos aos cegos, como eles nós te pedimos, que eu possa ver, Senhor, que eu possa enxergar a miséria e a grandeza que se escondem na minha alma, que eu possa perceber, Senhor, que minhas ações, minhas paixões, têm me levado para longe de casa, para longe do teu amor. Ajuda-nos a voltar, Senhor. Queremos novamente a alegria de estar na tua presença, naquelas manhãs iluminadas pelo sol, com o vento brando que soprava no lago da Galileia, e ouvirmos, Senhor, a tua voz de amor, de compaixão, tua voz que nos lembra que somos filhos de Deus, tua piedade, Senhor, diante das nossas misérias. Somos filhos de um rei e escolhemos viver como mendigos. Nós te agradecemos, Senhor, a bênção, a presença dos espíritos superiores que nos trouxeram a doutrina espírita. O Senhor não nos esqueceu. O chamado ainda ecoa. A tua voz ainda nos chama. E nós te agradecemos, Senhor. Abençoa o nosso caminho, abençoa a nossa vida, abençoa nossos familiares, derrama da tua luz sobre toda a humanidade que sofre, que desorientada precisa, Senhor, encontrar o caminho. Nós te agradecemos, Mestre, a misericórdia, a bondade, as energias, as luzes que caem sobre nós, que possam nos trazer o alento, a vida, a renovação. Estávamos perdidos e o Senhor nos encontrou. Estávamos mortos e o Senhor nos trouxe a vida. Que nós possamos honrá-lo, Senhor, na humildade da nossa condição. Que nós possamos ser contados entre aqueles que servem na tua seara, ainda que no posto mais humilde. Fica conosco, Mestre, ilumina a nossa vida, ilumina o nosso caminho, dá-nos a força de assumir-te
diante da nossa consciência e diante do mundo. Muito obrigado, Senhor, pela bênção desta noite, pela presença dos nossos benfeitores e pelo amor que ecoa das nossas almas. Fica conosco, Senhor, hoje e em todos os momentos da nossa existência. Que assim seja, Mestre. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa semana. Gente, boa semana. Tchau, tchau. Fiquem com Deus até semana que vem. Boa noite. Boa noite. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite a todos.